e bem-vindas a esta live, última live, gente, última live de 2023. Eu nem acredito que o ano está acabando. Caraca, gente, que coisa mais doida pensar nesse ano, tudo que eu vivi nesse ano. Nossa, todas as transformações que eu vivi nesse ano, todas as mudanças, tudo que eu senti, tudo que eu revi, tudo que eu amadureci nesse ano de 2023. Foi um ano muito intenso para mim, um ano de checkmate, eu falo. Eu sinto que com 28 anos, né, fiz 29 em dezembro, agora nesse mês de dezembro. E falam mesmo, né, que dos 28 aos 30 são fases, assim, são idades que trazem um amadurecimento muito maior, muito mais profundo. E eu realmente senti isso, sabe, gente? Esse ano de 2023 foi um ano muito intenso, onde eu amadureci e aperfeiçoei muitas coisas do meu caráter. Então foi um ano muito marcante para mim, um ano muito forte para mim, sabe? E principalmente, dentre todas essas mudanças, transformações, algo que eu vivi com muita intensidade foi a renovação da minha fé. Então isso já traz até, né, já vou aproveitar o gancho aqui para contextualizar quem está vendo essa live pela primeira vez. Talvez você esteja me ouvindo aqui agora pela primeira vez, talvez você já me acompanhe pelo Instagram, talvez você já me acompanhe pelo YouTube, porque essas lives elas costumam ser diárias praticamente, né, ou pelo menos de 5 dias da semana. Eu faço, sei lá, pelo menos 4 vezes na semana, 3, 4 vezes na semana, né, começando no domingo. Então, pode ser, e essas lives sempre ficam salvas, ficam disponíveis lá no YouTube. Quer dizer, quase todas ficam salvas, não são todas, mas quase todas ficam salvas e eu disponibilizo lá no YouTube. Então, domingo, segunda, terça e quinta são os dias de live. Domingo, segunda, terça e quinta, tá? Às vezes tem umas mudanças ou outra, né? Porque às vezes eu tenho evento, enfim, tem alguma coisa inadiável. E aí ou eu remarco o horário, ou eu realmente cancelo no dia. Então, enfim, mas eu costumo ter uma frequência grande, né? Uma constância com essas lives. E são lives devocional. O que isso significa? São lives onde eu sempre me embaso com alguma parte da Bíblia. Então, eu sempre leio algo da palavra de Deus e faço uma reflexão acerca daquilo que eu li. Então, hoje, por exemplo, eu vou citar aqui para você, nós vamos acompanhar os Salmos 34. Eu vou citar para vocês alguns trechos do Salmos 34, versículos do Salmo 34, pela NVI, tá? Pela a linguagem, né? Pela Bíblia NVI, que é a nova versão internacional, é uma das mais tradicionais. E aí eu vou aproveitar, gente, porque como que são, né, essas lives, eu sempre, como eu disse, eu pego algum texto bíblico, né, algo que eu li naquele dia, porque eu falo que os devocionais, eles são um momento onde a gente alimenta o nosso espírito. Então, assim como a gente precisa do pão de cada dia para alimentar o nosso corpo, a gente também precisa do pão de cada dia para saciar o nosso espírito, né, e dessa forma alimentar também a nossa alma com aquilo que vem do Espírito, né? Fortalecer a nossa alma com aquilo que vem do Espírito. E o devocional é a leitura da Bíblia, justamente com este fim, da gente todos os dias se alimentar um pouquinho daquilo que vem de Deus, daquilo que corresponde à vontade de Deus para nós. Então, se lembrar daquilo que corresponde à vontade de Deus, se lembrar dos planos dele, se lembrar do caráter de Deus, né? E nos lembrarmos juntos de tudo isso, porque essas lives, elas têm a finalidade de eu compartilhar aquilo que eu li, daquilo que eu tô pensando, refletindo, e expandir isso que eu estou pensando e sentindo acerca da palavra de Deus com vocês, porque quando a gente compartilha algo com alguém, diferente do que um pensamento individualista ensina e estimula, que é você vai ficar sem, né? Você vai dividir, então você vai perder. Quando a gente começa a se voltar para aquilo que é de Deus, quando a gente começa a se voltar para aquilo que pertence ao reino de Deus, a gente vê que quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe,
né? Então é uma outra mentalidade. No mundo a gente aprende que quanto mais você compartilha, que quando você divide algo com alguém, você fica sem, né? Você fica com menos. Mas, de acordo com aquilo que a gente aprende com a palavra de Deus, com a mentalidade de Jesus, é que quanto mais você divide, mais você expande, mais você recebe quando você dá. Quanto mais você entrega, quanto mais você perdoa, mais você é perdoado, né? Quanto mais você entrega, mais você recebe. Então, por aí a gente já começa a ver que a mentalidade de Jesus é muito diferente da mentalidade que a gente aprende sem Jesus, né? A mentalidade humana, a mentalidade individual, a mentalidade egoísta com a qual nós estamos muito associados. A mentalidade de Jesus é muito diferente, gente. É praticamente não, ela é oposta à forma como nós pensamos individualmente, tá? Segundo a mentalidade de Jesus, né, que é a mentalidade, na verdade, é o ensino, né, a representação perfeita de Deus, a mente de Deus, Jesus é a representação perfeita de Deus, do nosso Pai. Quanto mais a gente se une ao nosso irmão, mais nós nos unimos a Ele, ao Pai e ao Filho. Então, tudo que nós precisamos neste mundo é aprender a sair da nossa individualidade e nos unirmos ao nosso irmão. E aí, quando a gente se alimenta da palavra de Deus, quando a gente tem esses momentos de alimento da alma, do espírito, a gente começa então a abrir espaço para que a gente se una ao nosso irmão, para que a gente se una a Deus, nosso Pai, e a Jesus, através do sacrifício, né, do sacro ofício, do sagrado, né, através desse desejo pelo sagrado, a gente começa a abrir espaço dentro de nós para que a gente saia um pouquinho das nossas vontades, do nosso eu, do nosso próprio umbigo, e a gente começa a ter interesse pelo outro, em ajudar o outro, em compartilhar com o outro, em amar o outro, em compreender o outro. E isso faz com que a nossa vida seja muito alegre. Isso traz um outro sentido para a nossa vida, traz uma outra imagem, traz um outro semblante para nós e traz um outro frescor, um outro sabor para os nossos dias e para a nossa vida. Então, essa que é a nossa última live do ano de 2023. Eu acho que vai ter esse frescor de união, vai ter esse sabor, na verdade, né? Esse aroma de união, esse aroma de gratidão, de alegria, porque é isso que Deus tem me ensinado, gente. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho desse processo aí que eu vivi e que eu descobri em 2023, sobre o quanto é difícil muitas vezes a gente se unir ao outro, porque a gente está sempre muito fechado em nós, mas a importância disso, a importância da gente olhar para as nossas vaidades, a importância da gente olhar para o nosso próprio eu, a importância da gente entender como a gente funciona, quais são os nossos pontos fracos, para que então a gente permita que Deus atue, nos transforme, para que, sabe, a gente precisa dar o sim a Deus, o sim a Jesus, ao Espírito Santo de Deus, para que nosso coração seja purificado. Esse foi o maior aprendizado que eu tive no ano de 2023, esta purificação no meu coração. E quando a gente faz isso, amores, eu tô aqui compartilhando com vocês, né, isso que eu li hoje e fiquei refletindo sobre, que está no Salmos 34, que já eu vou ler para vocês, mas quando a gente permite que Deus realize em nós essa purificação, isso vai trazer algumas consequências, óbvio, né? Então, isso muitas vezes traz uma mudança de estilo, mudança de hábitos, mudança de relacionamentos, mudança de amizades, mudança de círculo social, mudança de, às vezes assim, mudança de fala. Sua vida muda completamente, vira de ponta cabeça. Por quê? Porque está acontecendo essa transformação no seu interior. E isso, gente, é muito bom. Tem pessoas que falam, nossa, eu tô vivendo a pior fase da minha vida, tá tudo de pernas pro ar. Calma. Talvez isso que você esteja vendo, este cenário que você esteja vivendo hoje, que você esteja vendo, né, de tá tudo de pernas pro ar, talvez seja o momento mais propício
para que você viva aquilo que Deus tem para você. Porque a gente tem a tendência, amores, de querer viver aquilo que a gente programou, aquilo que a gente planejou, aquilo que é do nosso agrado, da nossa vontade, da vontade do nosso corpo, a vontade da nossa carne, a vontade da nossa alma. Só que a gente precisa olhar para essas vontades, para esses desejos e ver se realmente isso está alinhado, se a gente sente paz dentro de nós, se isso está alinhado com aquilo que Deus deseja que nós vivamos, né? Será que aquilo que eu estou vivendo realmente é coerente com aquilo que Jesus pensa, com aquilo que Jesus nos ensina? É uma reflexão que a gente precisa fazer, aferir se aquilo que eu estou vivendo e crendo e representando nos meus dias, se isso está condizente com aquilo que Jesus ensina. Sabe, gente? Precisamos estar atentos a isso. E quando isso não bate, quando a gente vê que a gente está tendo uma vida da qual não corresponde à vontade de Deus para nós, não corresponde com aquilo que Jesus nos ensina, é hora da gente fazer uma pausa, respirar fundo e falar: Espírito Santo de Deus, Deus meu Pai, Jesus, Senhor que prometeu interceder por todos aqueles que creem em Ti, me ajuda nesta hora. Eu não sei o que fazer. Realinha os meus caminhos, realinha os desejos do meu coração. Traz renovação à minha mente através dos meus pensamentos. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Espírito Santo de Deus, porque eu não sei mais como agir, como falar, o que fazer. Me transforma. Eis-me aqui, Senhor. Às vezes tudo que a gente precisa, gente, é dizer: eis-me aqui, Senhor. E eu desejo isso, gente, para esse ano novo que está por vir. Eu quis fazer essa live para que a gente pudesse papear um pouco, né, conversar. Quero trazer para vocês esse lembrete, porque foi algo que eu vivi muito forte nesse ano, né? Eu me vi em 2022 tendo uma proximidade novamente com a igreja, com Jesus. Ai, desculpa, gente. Fiz uma viagem de 7 horas, de ontem, hoje de manhã até agora. Então eu tô com uma carinha de cansadinha, tô com um pouquinho de sono. Um pouquinho não, bastante de sono. Mas eu falei, eu preciso fazer uma live, a última live de 2023, para encerrar o ano com chave de ouro. Eu preciso compartilhar os ensinamentos que eu recebi nesse ano, tudo aquilo que eu vivi, porque, mais uma vez, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é compartilhando que se aprende. Então, eu precisava, gente, trazer isso para vocês, compartilhar aqui e lembrar vocês do quanto é precioso esse tempo de entrega, de rendição, sabe? Como eu aprendi, gente, nesse ano a olhar para as minhas vaidades, olhar para os meus medos, olhar para as minhas inseguranças, olhar para o vazio que muitas vezes se camuflava nos meus dias. Às vezes a gente tem umas carências que a gente tenta preencher com coisas, com pessoas e não dá certo, amores. A gente precisa preencher com Jesus. É Ele, somente Ele quem pode preencher esse espaço no nosso coração. Então, eu tô aqui para lembrar vocês disso. E como eu falei, né, 2022 foi quando eu comecei a voltar a ir numa igreja evangélica e eu comecei, né, a ter essa oportunidade de me reaproximar do corpo de Cristo, né, como dizem, né, a igreja como corpo de Cristo. Então, me unir a pessoas que estão ali firmadas no mesmo propósito, que é conhecer mais de perto, com mais profundidade a Jesus. Eu que já passei por várias filosofias, por várias religiões, então eu realmente me identifiquei no protestantismo, né, na igreja evangélica, porque eu sinto que o crente é todo aquele que crê, né, e eu gosto de crer apenas em Jesus, porque eu creio que aonde você coloca o seu foco, aquilo cresce, aquilo expande. Então, para mim é mais fácil focar só em Jesus, porque já é tão difícil a gente ser como Ele. Então, na minha cabeça, na minha visão,
Eu quero focar em Jesus, em Cristo Jesus, porque quanto mais eu estiver focada nele, somente nele, mais eu vou aprender sobre ele. Mais isso vai crescer dentro de mim. Se eu fico com o foco dividido, né? Jesus é isso, é aquilo, é santo daquilo outro. Parece que pra mim, gente, não funciona, me deixa mais confusa. São muitos caminhos. Então eu prefiro focar naquilo que Jesus ensina, né? Leitura da palavra de Deus na Bíblia, que são várias histórias, né? Temos no Antigo Testamento várias histórias com que a gente pode aprender, mas era sempre ouvindo a voz de Deus, né? Eles ouviam a voz de Deus, depois quando Jesus veio, aí sim, né, no Novo Testamento a gente passa a entender sobre Jesus, como Jesus pensava, como ele agia, como ele se comportava. Então, amém, Camila, eu creio nisso mesmo, amor. Então, gente, eu comecei a realmente me aproximar de Jesus, só que quando a gente começa a focar em uma coisa só, podem perceber, na nossa vida é assim, a gente começa a focar numa coisa só, começam a vir o quê? Desafios para tentar tirar o nosso foco. Né? Começam a vir pessoas, coisas, circunstâncias para tirar o nosso foco. Então, isso começou a acontecer comigo. Eu comecei a viver algumas circunstâncias que começaram a tirar o meu foco. E quando eu vi, eu quase me perdi. Quase. Comecei a ficar confusa com várias coisas. Comecei a não ter tanto tempo de qualidade de oração. Comecei a me desconectar. E isso acontece, gente, com muita facilidade. Muita facilidade. A gente começa a cair num automático, sabe? A gente começa a ver que os nossos dias não estão mais sendo focados em Jesus, estão sendo focados no nosso próprio eu, nos desejos da nossa carne, nos nossos próprios interesses. E isso vai aos poucos esfriando a nossa fé e nos afastando de Deus. Então, eu precisei viver algumas coisas. Graças a Deus eu não precisei chegar a nenhum fundo de poço, porque tem gente que só aprende quando tá no fundo do poço. E graças a Deus, graças à bondade, à graça de Deus que me alcançou, eu não precisei viver situações muito pesadas, né, de fundo de poço, para me reencontrar novamente. Foi, né, na tentativa de me encontrar, me perdi. Mas aí quando eu me perdi, como eu sempre tive muita fé no meu coração, como eu sempre busquei a Deus e Ele conhece o íntimo do nosso coração. Não é aquilo que a gente fala, não é também aquilo que a gente faz, mas aquilo que a gente cultiva dentro de nós. E eu sempre tive uma vontade genuína de estar perto de Jesus. Então eu sinto que isso que me ajudou sempre. Mesmo quando eu estava ali desviando a rota, sempre Jesus me alcançou, né? E me ajudou para que vamos lá. Vamos recalcular essa rota, porque esse caminho aí não vai dar bom, Stephanie. Né? Então Deus, com toda a sua graça, com toda a sua misericórdia, me resgatou, né? Sempre me alcançou a graça de Deus. Então, através das minhas decisões, né, eu pude novamente me aproximar dos caminhos do Senhor. É claro, gente, que assim, eu acredito que Deus é Pai, Deus é o Criador de tudo, né, de todo o universo, de tudo que é a vida, de tudo. Só que depende de nós. Não é assim, Deus quer salvar, Jesus veio para salvar a todos. Todos estão incluídos nisso. Então, ele está disponível, né? A mão dele está estendida a todos. Mas aí é uma decisão nossa, por isso que eu falei, daquilo que é genuíno dentro de nós, daquilo que você tem buscado dentro de você. Porque se a gente busca de forma genuína, com vontade, a graça de Deus nos alcança, a mão dele nos alcança, nos socorre. É refúgio em tempos de aflição, é alegria em tempos de dor. É salvação em tempos de perdição. De verdade, gente. Só que nós precisamos decidir, nós precisamos querer. Eu quero ser resgatada, eu quero ser salva. O que isso significa? Eu quero conhecer a Jesus. Eu quero seguir os caminhos de Deus, eu quero estar perto dele. Esta é a decisão que a gente precisa tomar dentro de nós. Muitos são chamados, mas são poucos os ouvidos. Perfeito, Fê, é isso.
Muitos são chamados, todos são chamados, amores, todos, todos, todos. Agora a questão é, quantos se dispõem a ouvir esse chamado? Que é o chamado para a renúncia do seu próprio eu, de você entregar o controle da sua vida a Deus. Só que isso parece às vezes que é uma coisa difícil, que é duro, que é sofrido, mas é a melhor decisão que a gente toma. Porque Deus é aquele que cria todas as coisas, é Ele quem sabe de todas as coisas, é Ele quem comanda os céus, é Ele quem dá ordem às tempestades para que elas venham ou para que elas cessem. Deus é Pai, e é um Pai bondoso, é um Pai justo, é um Pai amoroso. Então, quando a gente entrega a nossa vida, o controle da nossa vida a Deus, nosso Pai, Ele nos surpreende. Não é que não vão existir dificuldades, tempos tristes, tempos difíceis. Claro que vai. Claro que vai, porque nesse mundo tereis aflições. Contudo, tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo, não é isso que Jesus nos ensina? Só que quando a gente entrega o controle nas mãos dele, gente, ele conduz as coisas, ele nos auxilia. Então, essa é a salvação que eu falo, sabe? É a sensação de, em todo o tempo, eu sinto de alguma forma que eu sou amparada, que eu sou guiada. Essa é a diferença. Quando você tem que lidar com tudo só, é muito pesado, é difícil. O peso é 1000 vezes maior do que quando você tem que lidar com as suas dificuldades, você tem que lidar com os BOs do dia, da vida, né? Porque sempre vão ter esses BOs, mas no fundo você sabe, Jesus está comigo. Rocha 89, obrigada pelo grow de papel, Deus te abençoe. Ai, Maurício Lima, amém, que bom ler isso. Esté, já leu o livro Café com Deus Pai? Nunca li, Flávia. Nunca li. Ai, então, amores, eu queria trazer essa esperança ao coração de vocês, porque 2023 foi um ano onde eu vivi isso, sabe? Eu me vi perdida, me vi saindo ali da rota, dos caminhos de Deus, mas como eu sempre quis, eu sempre desejei estar com Jesus, eu sempre desejei seguir os caminhos de Deus, a graça dele me alcançou, porque eu decidi por isso, porque eu quis. E aí, porque eu quis estar perto dele, ele, né, ele, digamos assim, não é que remanejou tudo, mas assim, ele deu um jeito, digamos assim, para que eu o reconhecesse, sabe? Ele sempre esteve ao meu lado, só que eu não conseguia acessar isso, eu não conseguia reconhecer isso, eu não conseguia sentir isso. Mas quando eu dei um sim no meu coração, eu falei, Jesus, eis-me aqui. Eu quero te sentir, me ajuda, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais, eu tô perdida. Eu não sei mais o que é certo, não sei mais o que é a sua vontade, o que é a minha. Eu não sei se o que eu tô fazendo é certo, se não é. Eu não sei se... Eu só sei que não tá trazendo satisfação pro meu coração. Teve uma fase, gente, que eu tava com o coração tão... Eu tava tão confusa. E eu tava com o meu coração angustiado. E eu falei, Jesus, eu estou com o meu coração angustiado. E eu não tava entendendo, sabe, um aperto assim, que eu falei, gente, mas o que tá acontecendo? Eu tô tendo tô orando, não tô fazendo nada demais, mas tô angustiada, não tô bem. E aí eu comecei a ter entendimentos mais profundos de que era hora de mudanças mais profundas, transformações, mudança de ciclo. Mudança de relacionamentos, mudança de lugares. Voltei para casa da minha mãe. Quebra de orgulho. Nossa, gente, tanta coisa aconteceu. Fim de relacionamento. Vivi um relacionamento em 2023, vivi 2 relacionamentos. Que me ensinaram muito. Mas me fizeram me transformar também. Então, quando eu senti, gente, essa angústia, quando eu me dei conta daquilo que eu estava sentindo, qual foi a minha reação? Meu Deus, me ajuda. Me ajuda. Strali, não estou disponível, tá bom, querido? Não estou interessada em relacionamento nenhum com você. Você tá aqui insistindo, então eu tô
tô dando uma resposta mais... Ai, meu Deus, desliguei aqui, gente, peraí. Tá com mau contato, será? Minha ring light. Pronto. Agora sim, gente. Então, amores, pensem nisso, sabe? Quando a angústia toma conta do seu coração, saiba que Deus ainda permanece no controle. Saiba que Ele sempre estará no controle de todas as coisas. Então, entrega o teu caminho a Ele. Porque Ele pode ser que, né? Deus, Ele conhece tudo, gente. Tudo que se passa na nossa vida, no íntimo do nosso coração, na nossa mente também, né? Cada pensamento nosso. Então, saiba que Deus, Ele conhece sim o seu coração, Ele conhece os seus desejos, Ele conhece os seus medos. Só que Ele, muitas vezes, Ele deseja, como Ele é um Deus relacional, Ele deseja se relacionar conosco, Ele deseja que a gente fale com a nossa própria boca aquilo que está dentro de nós. Não é que Ele não saiba. Então, às vezes, fala, não, mas Deus já conhece meu coração, Deus já sabe o que eu preciso, Deus sabe o que eu quero. Tá, Ele sabe, mas Ele deseja que você se relacione com Ele deseja que você fale com Ele. Então tenha essa atitude proativa de falar com Deus. Entrega, realmente, olhe para os seus desejos, olhe para os seus medos, olhe para a sua angústia, olhe para aquilo que está dentro de você. Tenha a coragem de olhar para esse vazio, para esse buraco que está aí dentro e dê voz a isso. Entregue tudo isso a Jesus, ao Espírito Santo dele. Porque talvez seja isso que esteja faltando, gente, para que a graça de Deus te alcance. Aí eu quero ler para vocês os Salmos, então, 34, que eu quero trazer para o encerramento dessa nossa live de hoje. Amém. No princípio de tudo, disse Deus, Esté, ela é minha filha. Amém. Eu creio nisso. Sou sim, filha amada de Deus. Ó, gente, Salmo 34. Gente, faltam 1000 corações pra gente alcançar 10.000 corações aqui, ó, nessa nossa live. Então, se você puder, dá 2 toquezinhos na tela. Apoie este nosso tempo aqui. Se você está sentindo que essas minhas palavras estão tendo algum efeito aí no seu coração, se estão agregando ao teu coração, se está fazendo bem a você, se você está gostando de me ouvir, se está fazendo sentido, peço esta colaboração, dá 2 toquezinhos na tela. Ai, faltam 500! Só 500, 400 curtidas! 300! Ai, que demais! Alcançamos, gente. Falta 100 só. Pra que a gente alcance... Aê, 10.000! 10.000 curtidas, amores. Nick falou, leia Salmos 83, 18 que manda o presente. Vou ler, Nick. Peraí que eu fiquei curiosa. 10.000, gente! Obrigada! Obrigada pelo apoio. Deus abençoe vocês. Muito, muito legal, hein? Esse engajamento de vocês. Obrigada pela participação. Ai, que alegria, gente. Ó, se vocês puderem também, continuem compartilhando a live, tá? Aperta nessa setinha aqui, ó. Compartilha a live. Ainda dá tempo. Fala pra assim, amiga, fala pra algum grupo aí. Gente, bora ouvir essa menina que tá trazendo mensagens sobre o novo ano, tá trazendo mensagens de fé a nosso coração. Bora assistir ela, porque mal não vai fazer, eu garanto. Ó, amores, e também quero lembrar vocês dos presentes aqui do TikTok, tá? Não se esqueçam dos presentes, porque realmente é muito, muito, muito importante que vocês colaborem, né? Que vocês apoiem essas lives com os presentes. Ai, estão me entregando rosas! Ó, amores, Passarelo me enviou rosa. Quem mais? A Cristina Almeida me enviou também. Aqui não... Como que é o Instagram? Peraí, deixa eu achar aqui. Aqui não, bebê. Qual que é o seu nome? Também enviou rosa. Muito obrigada, amores. Ai, que graça. Tiago, ele falou, pessoas que falam de Deus merecem ser almejadas. Amém, gente. Então, ó, eu tô fazendo isso do meu coração, tá, gente? Mas de verdade, quem puder colaborar com os presentes do TikTok, eu agradeço de todo o coração. Por quê?
Isso não é por mim não, gente, mas é porque o TikTok, a plataforma, precisa que vocês presentem para que entendam que essa live é relevante. Então, se você gosta de me ouvir, se você quer que eu permaneça firme e forte aqui, colabore, tá? Contribua com essas lives, porque realmente isso faz toda a diferença, tá bom? Então, essa é a nossa última live aqui de 2023 e eu tô fazendo, né, um review aqui de tudo que eu vivi, de todas as transformações que eu passei, né, esse processo aí de purificação do coração, onde a gente reconhece tudo aquilo que está dentro de nós e a gente faz este pedido a Deus: eis-me aqui, Senhor, eu te entrego tudo, tudo, eu te entrego esses medos, e aí você fala os seus medos, eu te entrego esta angústia que tem sido presente no meu coração. Em quantas passagens bíblicas a gente não vê, até mesmo nos Salmos, né, os salmistas falando dessas aflições da alma, dessa angústia no peito, dessa angústia no coração, e entregando isso ao Espírito Santo de Deus. Então a gente também precisa ter essa postura, gente, de reconhecimento e de entrega. Isso é muito importante para que Deus haja, para que o Espírito Santo de Deus seja vivificado, tá certo essa palavra? Em nós, para que Ele faça as transformações necessárias dentro de nós. Porque por mais que Deus já saiba tudo que se passa no nosso interior, cada pensamentozinho da nossa mente, Ele deseja que a gente fale, confesse a Ele com as nossas próprias palavras. Ah, é a Nandinha. Oi, meu amor, não sabia que era você nesse Instagram, nesse TikTok, desculpa. Olha, eu falando da plataforma da concorrente, gente, aqui. Que louca! Pois é, Maurício. E confessa a Deus essa angústia, tá? Quem estiver se sentindo angustiado, gente, ou com sentimento, né, muito comum nesse final de ano, bater um sentimento de frustração, um sentimento, assim, de frustração mesmo, acho que é a palavra, né? Ah, porque você não realizou tudo, porque você não deu conta de tudo, porque você não conseguiu aquilo que você tanto queria. E, esses pensamentos, esses sentimentos, eles não precisam tomar forma no teu coração. Eles não precisam, você não precisa cultivar esses pensamentos e esses sentimentos. Por favor, não faça isso, mas entregue as tuas inquietações e as tuas frustrações a Deus, a Jesus. Peça para que o Espírito Santo de Jesus transforme estas frustrações em esperança, em perseverança, para que em 2024 você esteja firme e forte para cumprir com a vontade de Deus para a sua vida. Inclua Ele nos teus planos, nas tuas metas, nas tuas vontades, nos teus sonhos. Porque às vezes o que é uma frustração, na verdade é Deus falando: filha, calma, eu ainda estou no controle de todas as coisas, confia em mim, descansa em mim, busque refúgio em mim, aquiete-se, porque eu sou Deus e eu sou o teu Pai, eu sou o teu Criador e eu estou aqui para cuidar, para amparar e para prover a ti. Aprenda a descansar em mim. Talvez uma frustração que você esteja sentindo tenha este propósito de te levar, te conduzir a mais perto de Deus, te colocar nessa dependência dele e te lembrar que tudo acontece no tempo dele e não no nosso. Isso significa que a gente vai ficar de mãos cruzadas, de braços cruzados, esperando as coisas caírem do céu? Não. Faça a sua parte, dê tudo que você pode. Faça tudo com excelência. Dedique-se. Seja excelente naquilo que você faz. Mas saiba também quando parar. Saiba também como descansar. Então, assim, é a gente fazer a nossa parte, fazer tudo que a gente pode. Sempre buscando esse alinhamento com Deus e crendo que tem coisas que fogem do nosso controle e que a gente precisa aprender. É um aprendizado a descansar e a confiar em Deus.
Tem coisas que a gente fala, mas poderia ter dado certo, mas não deu. Mas você entregou ao Senhor, então realmente talvez não era para ser, não era da vontade dele. Ou talvez seja, e ainda vai acontecer, mas não no seu tempo. Então eu quero deixar esta mensagem para vocês hoje. E o Luigi, obrigada pelos presentes, Luigi, Deus te abençoe. Nandinha também me entregando rosas aqui. Ai, gente, que alegria, obrigada por este apoio, viu? É realmente muito, muito importante para mim. Então, como aqui eu sempre gosto de me embasar, né, em alguma passagem bíblica, gente, eu quero trazer para vocês o Salmos 34, versão NVI, tá bom? Luigi, muito obrigada por esses presentes, Luigi, que Deus te abençoe demais, querido. Nossa, muito, muito, muito obrigada mesmo, viu, de todo o meu coração. Ó, gente, Salmos 34. Versículo 4. Salmos 34, versículo 4. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. Ele o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Deixa eu voltar aqui para o versículo 4, gente. Ó, busquei o Senhor, Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, e o rosto deles jamais mostrará decepção. O que isso significa? Que a gente não vai se frustrar com a vida? Que a gente não vai se decepcionar? Que a gente não vai ter situações ruins? Não é isso, no meu entendimento, não é isso que o salmista está dizendo. O salmista, no caso, é Davi, tá? Davi, que foi conhecido como, né, o coração, segundo o coração de Deus, não é isso? Então, ó, o rei Davi, né? Vamos lá. O que eu entendo? Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. O rosto dele jamais mostrará decepção. Aqui eu entendo, gente, que quando a gente busca ao Senhor, quando a gente busca a face de Cristo Jesus, nós não nos decepcionamos, nós estamos alegres. Não é que estamos radiantes de felicidade, não é que estamos entusiasmados, né, sorrindo, gargalhando, não. Mas quando a gente busca a Jesus, ele nos livra dos temores, porque ele nos traz a lembrança, gente, através da paz dele que excede o entendimento. Nosso coração sente do que? De esperança. A gente sente que a gente não tá só, a gente sente que a gente sente uma emoção que nos lembra que ele está cuidando de nós. E isso traz alegria. Isso nos deixa radiantes de alegria no espírito. E a alegria no espírito, gente, é diferente da alegria da carne. É diferente da empolgação, é diferente da felicidade, daquela coisa risonha. Né? A alegria no espírito é essa satisfação de que eu sei que o Senhor me ama. Eu creio que, apesar de tudo, Deus está comigo e Ele está sustentando a minha vida. Eu creio que Ele tem boas novas ao meu interior. Eu creio que estou passando por um tempo de aflição, mas eu creio que, assim como essa aflição está aperfeiçoando o meu caráter, como diz em Tiago, né, que as tribulações, elas aperfeiçoam o nosso caráter, elas nos moldam para mais, elas lapidam, né, o nosso caráter para que a gente fique cada vez mais semelhante a Cristo. Então, as aflições, elas muitas vezes têm este teor de nos fortalecer na fé, de purificar mesmo o nosso coração, a nossa fé, a nossa mente. Então, quando você busca ao Senhor de todo o seu coração, você sente essa alegria no espírito, que é essa esperança.
Eu sei que eu não estou sozinha e eu creio que dias melhores virão. Eu creio que Deus vai suprir as feridas da minha alma, porque Ele promete a mim. Ele promete este amor que preenche, Ele promete ser luz, Ele promete ser alegria em tempos de aflição, Ele promete ser amor, Ele promete trazer uma paz que excede o entendimento. Então eu creio nessas promessas de Deus para minha vida. Eu sei que Ele vai me fortalecer, eu sei que Ele vai me sustentar diante da adversidade. Então com Ele eu sou forte. Eu posso estar me sentindo fraca, mas com Ele sou forte. E isso, gente, traz alegria. E aqui, o rosto deles jamais mostrará decepção. Por quê? Porque a gente muitas vezes coloca a nossa fé, a nossa esperança, a nossa expectativa nas pessoas, nas coisas, nas circunstâncias. Enquanto que a gente deve colocar em Deus. A gente deve colocar as nossas expectativas no Senhor, em Jesus. Porque aqueles que creem em Jesus jamais serão decepcionados, porque jamais ficarão sem consolo, jamais ficarão sem o toque suave de Jesus, acalmando o nosso coração e dizendo: ei, seja forte, seja corajosa, eu estou contigo. Eu estou aqui, não está só. Eu acho tão forte, gente, quando Jesus está lá, né, na cruz e ele, mesmo ele falando, né, no momento onde ele sente aquela agonia, né, aquele desespero, né, de estar ali que sentindo, né, eu fico pensando quando Jesus estava na cruz, esse momento, né, de separação, né, no espírito, né, que ele por segundos talvez, né, ele tenha que ele fala, né, de Deus ter desamparado ele, né, por que me desamparaste, alguma coisa assim, que foi assim um segundo aonde ele experimenta talvez essa separação do Pai, né, no mundo espiritual talvez, por nós, porque a gente precisava daquilo, né, para que fosse consumado mesmo esse sacrifício de Jesus por nós. E aí aquilo, gente, essa esperança que nós devemos ter nele, de que ele já fez, está consumado. Em seguida ele diz, está consumado. Pai, me entrego a ti, está feito. Ou seja, ele já fez por nós. Nós não precisamos ficar vivendo esse sentimento de separação do Pai, porque isso já não existe mais. Então, é isso que eu desejo a nós, gente, que nós possamos usufruir daquilo que Jesus traz a nós, que é esta esperança de vida eterna, que é essa esperança de comunhão com Deus, que é esta alegria no Espírito, essa alegria no Espírito, gente, de que Deus, nosso Pai, e Jesus nunca irão nos decepcionar, nunca irão nos abandonar. Sempre que nós buscarmos Ele de todo o coração, sempre que nós pedirmos, clamarmos por socorro, este socorro virá. E isso traz imensa alegria, isso traz imensa gratidão ao coração. Se nós não estamos sentindo essa alegria no Espírito, se nós não estamos sentindo essa gratidão, essa confiança de que Ele está conosco, mesmo diante da tribulação, é porque talvez você não esteja orando com tanta sinceridade. Talvez você esteja aí com seu coração fechado e você não está com transparência buscando ao Pai. Porque se você com transparência, com sinceridade, com humildade, clamar a Ele, pedir por socorro, pedir por essa ajuda dEle, pela demonstração do amor dEle, eu tenho certeza que Ele vai te responder e que Ele vai saciar esta ferida do teu coração, da tua alma. E aí no versículo 6 diz, este pobre homem clamou. Por que pobre homem? Isso demonstra o quê? Humildade, né? Humildade. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu.
Ele o libertou de todas as suas tribulações. O Senhor o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor. Olha isso, gente, isso está na Bíblia, ou seja, é uma verdade. Isso não é um texto bonito, isso é uma verdade. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Gente, quando nós tememos a Deus, somos tementes a Ele, somos fiéis a Ele, somos leais a Ele, Ele nos traz essa segurança, essa proteção, esse amparo. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor para nos proteger, para nos guiar, para trazer luz à nossa mente, ser lâmpada aos nossos pés, iluminando os nossos caminhos. Versículo 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Versículo 11. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e deseja uma vida longa para ver o bem? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os justos, versículo 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Então, termino, gente, com o versículo 18, tá? Salmos 34, versículo 18. O Senhor está perto, salva-os de espírito abatido. E é isso que eu vivi nesse ano de 2023. Eu vi a mão do Senhor me salvar quando eu estava confusa, fora da rota, me desviando da rota do caminho de Deus. Estava embriagada pela vaidade. Vaidade no sentido não vaidade física, tá, gente? Vaidade da alma, sabe? Essa coisa da gente querer conquistar muitas coisas, ser independente, né? Autossuficiente. Isso é uma vaidade. E aí a gente fica vivendo uma vida egoísta. Isso é vaidade, tá? No sentido muito mais profundo, né? Essa autossuficiência é por egoísmo. E eu me vi nesse lugar. E aí eu pedi para Deus me ajudar nessa tribulação que eu vivi, né, em 2023, que foram várias coisas, na verdade foram várias tribulações. Acho que um dos estopins também foi, afinal, o término, né, de um relacionamento que eu tive. E isso me abriu muitos olhos também, porque esse relacionamento, né, essa pessoa, ele me trazia também muitas coisas que eu não enxergava sobre relações minhas, amizades e tudo mais. E aí eu pude ver, né, realmente algumas coisas, algumas verdades. E eu senti, gente, que realmente a mão de Deus nos alcança, a graça dele nos alcança quando nós temos esse coração humilde e quebrantado, um coração arrependido, um coração que reconhece os seus medos, reconhece os seus sentimentos. É isso que Deus deseja de nós, gente, para que a graça dele nos alcance, só depende de nós, da nossa humildade e do nosso reconhecimento do quanto somos dependentes dele. Às vezes a gente precisa ficar sem nada para que a gente veja que tudo o que temos é Deus. E se não temos Deus, aí que realmente não temos nada. Mas a gente não precisa reconhecer isso só quando a gente está no fundo do poço ou quando a gente fica sem nada, sem ninguém. A gente pode reconhecer isso quando a gente tem aqueles que a gente ama perto de nós. Quando você está vivendo coisas legais, quando você está no auge da sua vida matrimonial, da sua vida profissional, da sua vida financeira, peça para que Deus toque o seu coração, para que você possa honrar o nome dele, glorificar o nome dele diante da beleza da vida, diante das suas realizações. Mas caso não seja esse o seu tempo de agora, caso você não esteja no seu auge,
Caso você esteja no seu baixo, saiba, se você clamar a Deus, se você pedir por socorro, se você entregar o seu coração a Ele, se você entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor, Ele ouvirá o teu clamor e Ele te sustentará. Ele cuidará das feridas do teu coração. Assim como diz aqui Davi, né? No Salmos 34, o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Ou seja, Ele traz renovação, Ele traz restauração e renovação. Então é isso que eu desejo, gente, para nossa virada de ano, para este ano de 2024. Eu desejo do fundo do meu coração que continuemos com os olhos fixos em Cristo Jesus e que Ele possa atuar por meio do Espírito Santo no coração de cada um de nós, trazendo transformação para que a gente possa cada vez mais sentir o quanto Deus ele é vivo, o quanto Ele é presente, o quanto Ele é um Pai amado e do quanto Ele deseja caminhar conosco de mãos dadas. Eu desejo que 2024 seja um ano de restaurações, de renovações, e que o espírito abatido seja transformado pelo Espírito Santo de Deus em um espírito de vida, de alegria, de perseverança. Que o Espírito Santo de Jesus seja vivo dentro de cada um de nós, que estejamos sensíveis a Ele e que o maior e melhor desejo do nosso coração seja ser cada dia mais semelhantes a Cristo Jesus. Porque é isso, gente, que traz verdadeira alegria. É isso que nos livra das tribulações em dias difíceis. Essa confiança em Jesus, esse olhar em Jesus, esses olhos fixos nele, que vai ser a nossa salvação hoje e sempre. E é isso que eu desejo para nós. Que os nossos olhos estejam firmes em Jesus e que nosso coração esteja aberto para sentir o sopro de vida dele, através do nosso clamor e da nossa busca por sermos cada vez mais semelhantes a Ele. Um 2023, no finalzinho de 2023, abençoado a cada um de vocês. Gratidão, gente, por estarem aqui, por estarem me ouvindo, pela confiança, pela parceria. Essa live vai ficar disponível lá no YouTube. E eu só tenho que agradecer, gente. 2023 foi um ano difícil, foi um ano desafiador, mas foi um ano muito, muito especial, um ano que eu aprendi demais, um ano que gerou uma nova Stephanie. Então eu nunca vou esquecer esse ano de 2023. Que bom que está sendo gravada essa live e que eu vou poder reassisti-la outras vezes para eu também me lembrar de todas as mudanças, de todos os passos que eu dei nesse ano de 2023 e que isso me dê ânimo, me dê força para que eu também continue fazendo essas transformações através do Espírito Santo, porque não somos nós quem fazemos, né? É realmente o Espírito Santo de Deus quem atua em nós e nos ajuda a ter essa metanoia, essa transformação e renovação da nossa mente. Então, assim, é o que eu desejo, gente, que em 2024 a gente tenha essa fé, essa perseverança e essa confiança em Jesus, para que Ele continue atuando em nosso meio e nos levando para cada vez mais perto do nosso Pai, que é Deus, para que a gente testemunhe o amor de Deus, nosso Pai. Um beijo. Ai, gente, que alegria! Obrigada por tudo, obrigada, muito, muito, muito obrigada, gente, por tudo, tudo, tudo. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma virada de ano especial e que estejamos firmes e fortes aqui em 2024, viu? Conto muito com vocês. Compartilhem essa live, ficará logo menos disponível lá no YouTube, compartilhem por lá também e já já estamos juntos, gente. Super beijo! E até logo!
Print! Até 2024, gente! Uhul!